E agora vamos falar de esportes, porque hoje à noite tem jogo decisivo lá no Beira-Rio, o jogo de volta das quartas de finais. E olha, o torcedor colorado pode ficar aí um pouquinho aliviado, porque o Inter venceu o Novo Hamburgo por 2-0, construiu aí uma boa vantagem e uma vitória ou um empate pode classificar a equipe colorada para a semifinal do Campeonato Gaúcho. É bom lembrarmos também que outro jogo acontece na noite de hoje, que é entre São Luís e também o São José. As duas equipes acabaram empatando em 0-0, então caso um novo empate acabe acontecendo, essa partida vai para as penalidades. E caso aí uma vitória de uma das equipes, pode classificar vaga para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O time colorado treinou durante essa semana lá no CT Parque Gigante e ainda segue uma incógnita em relação ao time que vai ser titular. Em relação aos outros destaques do esporte, Marcão, vamos abrir aqui o nosso jornal digital porque teve futebol amador que começou no último fim de semana e hoje no Jornal Bom Dia você confere como que foi os resultados da primeira divisão. Lembrando que os resultados e os jogos que aconteceram na segunda divisão você pode acompanhar amanhã no nosso jornal impresso. Então, em relação ao municipal, tivemos aí algumas goleadas, como a vitória do News Old Boys Pirados por 4-2 contra o Atlântico Acejar. Tivemos aí um empate em 1-1 entre a equipe do N Santim com os Pirados. O Juventude Quilômetro 10 venceu o Capoeirense por 3-1 e tivemos aqui o MSA Valência vencendo os Feras Passarela por 4-0. Lembrando que neste fim de semana toda a rodada inicia no domingo. E falando também de seleção brasileira, ontem o Brasil enfrentou a República Tcheca lá em Praga. Acabou aí levando um golzinho no primeiro tempo, mas depois garantiu o empate e com 2 gols de Gabriel Jesus, a seleção venceu a República Tcheca. Lembrando que esse foi um dos últimos desafios da seleção brasileira, que a partir dos próximos meses vai se preparar para estrear na Copa América, que neste ano vai ter jogos no Brasil. Então você, torcedor, se quiser aí comparecer aos jogos que vão ser realizados também em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, é bom você ficar atento porque a venda de ingressos está continuando lá no site da CBF. Em relação a um dos destaques aqui do nosso esporte é em relação a Kathleen. A erechinense de apenas 17 anos conquistou o título mundial lá na Tailândia na última semana na categoria 51 a 54 quilos de Muay Thai. Então essa entrevista aqui tá muito bacana. A Kathleen contou como que ela iniciou no Muay Thai, as suas principais dificuldades em relação a esse esporte que hoje é bastante predominante em relação aos homens que praticam. Você pode conferir essas e outras informações também no nosso jornal, no nosso site e também no Facebook do Jornal Bom Dia. Bom, e outro destaque muito triste que nós trazemos do esporte é a morte do jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense. Ontem à noite, o Rafael Renzel acabou falecendo vítima de um infarto. Segundo informações de colegas de trabalho de Rafael, ele teve um mal súbito enquanto jogava aí com os seus amigos. O Rafael, ele ficou bastante conhecido por ser o único jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense, que aconteceu em novembro de 2016, quando a equipe estava partindo rumo à Colômbia para realizar o primeiro jogo, né, Marcão, se não me engano, da final aí da Sul-Americana. Então, todas as informações em relação a essa tragédia, essa notícia triste aí da morte do Rafael, você confere no site do Jornal Bom Dia. E ano passado, o Rafael Renzel esteve aqui em Erechim, na capital da amizade, na Feira do Livro, e eu conversei com o Rafael e você vai conferir essa entrevista novamente na íntegra a partir de agora. Viva como se estivesse de partida. O tema da palestra de Rafael Renzel relata a experiência de vida que o jornalista passou em 2016, quando sobreviveu à maior tragédia aérea envolvendo uma equipe de futebol no Brasil. O jornalista esteve participando da 20ª edição da Feira do Livro, no último sábado em Erechim, e em uma palestra emocionante, relatou os momentos que viveu na noite em que o acidente aconteceu, além da sua recuperação. Viva como se estivesse de partida, que fala, detalhes da tragédia da Chapecoense, da alegria da classificação, do voo, da tristeza da perda e do recomeço, do recomeço. Eu tento explicar para as pessoas através de exemplos
muito vivos, exemplos reais de pessoas, de atitudes que me ajudaram muito a voltar a trabalhar 40 dias depois do acidente. Em que pese dores físicas, psicológicas, eu tento passar para as pessoas, através do livro e através das palestras, que é possível sim a gente recomeçar, mesmo que de repente tenhamos tido um problema muito sério nas nossas vidas, seja particular, profissional, até amoroso para muita gente, mas é possível recomeçar. O jornalista também relembrou o instante em que acordou após a queda do avião e o primeiro atendimento médico que recebeu. Eu acordei no meio do mato, isso é descrito na palestra, no livro também. Eu já sabia da tragédia, eu acho que foi um dos primeiros a saber, porque eu estava envolvido nela e eu acordei no meio da tragédia. Depois fui levado, claro que você não tem a dimensão de quantas pessoas se foram, você não tem a dimensão de quantos ficaram, mas aos poucos isso já foi passado. Na própria UTI tinha uma televisão de 42 polegadas que passava a todo momento, imagens do acidente. E aí depois, 5, 6 dias, é que a gente ficou sabendo da relação. Porque muita gente, são 71 pessoas, é difícil você memorizar. Então, em alguns momentos você lembra de uma pessoa ou outra, que de repente ficou um pouco esquecida, mas eu desde o primeiro minuto, digamos assim, desde quando eu acordei, depois do impacto, eu já sabia, eu descobri que a gente já tinha caído de avião. O recomeço da vida de Rafael continuou em Chapecó, onde o jornalista continua trabalhando na rádio e acompanhando de pertinho a chapecoense. Meu sonho era voltar a ser o mesmo Rafael do dia 28 de novembro de 2016. Então eu não saí de Chapecó, a primeira coisa, por mais que tenha tido convites para sair de Chapecó, para morar, trabalhar em outros locais, eu não saí de Chapecó. Eu tenho 2 programas diários que eu já mantinha antes do acidente. Eu narro todos os jogos da Chapecoense, da mesma maneira como fazia até o dia 28 de novembro de 2016, e estou seguindo minha vida. É óbvio que você fica mais conhecido, você vai a programas, você tem alguma coisa a mais para falar por conta da experiência que você passou, e isso sai um pouco da rotina de 2016. Mas eu faço isso com muito carinho, porque a resposta das pessoas ela é muito forte, assim, é muito prazeroso ouvir as pessoas também que passam por problemas com suas tragédias particulares ou seus problemas particulares e muitas vezes não têm a possibilidade de colocar isso para fora. E também tento falar isso. E eu falei da minha vida, da minha nova vida, do acidente, todos os dias, desde quando eu acordei na UTI. Isso me ajudou bastante e é isso que eu tento passar para as pessoas também. Bom, uma correção aí para você. Esse voo da Chapecoense para a Colômbia foi para a segunda partida que ocorreu aí na final da Sul-Americana.